E aí, pessoal, se lembram dele? E Deus falou para mim, diga pro meu povo, dia 30 de março entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia. O dia 29 jejuma, vai ter o jejum do dia 29, jejum dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte, vai andar nas ruas. Deus falou comigo. Nos dias de hoje, é a unção de Deus na sua casa, na sua família. Deus vai livrar e nenhum mal vai tocar em você. Tranca dentro do quarto, oram, unge a porta de vocês, a janela de vocês, porque é Deus que está mandando. Interessante, né, pessoal? O cara veio com a profetadazinha. Dia 30 vai acontecer isso e aquilo, porque o cavaleiro do apocalipse vai aparecer, porque o espírito da morte vai tomar conta das pessoas. Não... Rapaz, hein? Pois é. Hoje é dia 31 e não aconteceu nada disso. Pois é. Mas Deus que tá mandando, ele falou, né? Lá, lá, é Deus que tá mandando. Porque é Deus que está mandando. Que divindade é essa que tá mandando? Que entidade é essa que tá aí falando através da boca desse cidadão? Então assim, não aconteceu nada, óbvio, já tinha feito vídeo sobre isso, né? Dizendo que não é nada disso acontecer. Tá? Esse é o cara que tá inventando essa suposta profetadazinha mequetrefe pro dia 30, que não vai acontecer nada, tá, pessoal? Então esse que tá falando que dia 30 vai acontecer bababá, bebê, bibibi, bababá. Ai, quase que eu falo uma coisa aqui. Tá, pessoal, não vai acontecer nada dia 30 do que esse cara tá falando, tá? Pós-vidas sempre houveram, está acontecendo normalmente como sempre vai acontecer e não vai haver melhora. E detalhe, esse cara ainda disse que olha a heresia que o cara disse, não, que a partir de junho vai melhorar. Nada vai melhorar, tá? Esse cara tá enganando a todos. Mas olha só, em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 22, diz lá: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. E em Jeremias 14:14, e ainda disse-me o Senhor, tudo isso que esses profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei nem lhes dei ordem alguma para falarem em meu nome, sequer falei com eles. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. É lamentável ter que estar fazendo vídeo sobre isso, porque infelizmente um grande número de pessoas é levado a esse tipo de profetadas pseudo-reveladoras que são mentiras. O Criador não os chamou, o Criador aí está dizendo que eles são mentirosos, que é adivinhação, que é doutrina inútil, que leva um engano de suas próprias mentes e corações para as pessoas. Então assim, esse profeta não foi enviado pelo Criador, ele disse com soberba para se dizer o todo espiritual. E por que isso acontece? Por causa do texto de Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que acontece é isso, tá? Pessoas que não têm conhecimento bíblico, pessoas que não têm cultura escriturística nenhuma, pessoas que não sabem nenhum versículo decorado, pessoas que não compreendem nem como é o nome do Criador, nunca estudaram hebraico. Lembre-se que o original é o hebraico, na Nova Aliança é o grego, mas tem alterações. As pessoas não têm conhecimento nenhum e acreditam na primeira balela que é proferida boca fora por esses camaradas aqui, que enganam e já há muito tempo o povo do Criador, que fazem da igreja negócio, comércio, conforme diz 2 Pedro 2, que levam as pessoas ao engano, ao erro, que inventam profetadas, porque dia 30 vai acontecer aquilo, porque não vai dizer aquilo. Tem outros aí dizendo que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Nossa, isso nem na escritura tem, mas nem o Messias disse que sabia, mas eles sabem, né? O dia do arrebatamento, da volta do Messias. Isso é muito lamentável. As pessoas, elas perderam a noção do ridículo e dão voz a esse tipo
de coisa aqui. O cara que tem 99 anos de Bíblia e não sabe a Bíblia. Ou melhor, usa a Escritura para enganar você. Usa de sua artimanha para enganar a todos. Então assim, isso aqui é só mais uma amostra de como está o mundo. Vídeos como esse, sabe quantas visualizações tem? 274 mil visualizações, 10 mil likes. E o vídeo original desse cara tem mais de 1 milhão de acessos. E outras pessoas que repercutiram essa falsa teoria, essa falsa revelação, comentaram sobre o cara, apoiando, dizendo para as pessoas: ele cuidou de dia 30, vai acontecer isso, aquilo. Certos pseudo-pastores aí que se autodenominam pastores. Tem um tal de pastor não sei o que lá aí, que gosta muito desse sensacionalismo barato. O vídeo dele com mais de 1 milhão de acessos, quase 2 milhões de acessos. Questão de um dia ou dois. Ou seja, infelizmente, a mentira ela é muito mais propagada do que a verdade. As pessoas elas acreditam muito mais na mentira. Sabe o que acontece? É outro texto. Muito perigoso isso. Olha o que está por trás disso aqui. 2 Tessalonicenses 2. O negócio é muito mais sério do que se pode imaginar. Ó. O apóstolo Paulo já começa dizendo: ninguém de modo algum vos engane. Tá? Falando aqui de profecias bíblicas reais do fim dos tempos. Ele fala assim, olha só, que o anticristo iria vir aqui, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o antimessias. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é considerado do Criador. E o que acontece? Olha só, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, Satanás é que dá poder ao antimessias e todos os seus condescendentes, vamos dizer assim, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade. Não, eles não querem a verdade não, eles querem essas profetadas. Olha só. Verso 11, é por este motivo, pois, que o Criador lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ó, que perigo! Se você acredita na mentira, então você não está sendo guiado pelo Criador. Você está aí no engano de Satanás, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Você rejeitou a verdade, então você deleita-se com a injustiça. Isso é muito sério. Pessoas estão sendo levadas ao engano porque rejeitam a verdade. Você rejeita a doutrina verdadeira, você rejeita a predestinação, você rejeita as doutrinas da graça, depravação total, eleição incondicional, sacrifício eficaz, graça irresistível, perseverança eterna. Você rejeita isso, você nem sabe. São doutrinas da Escritura, você nem sabe que existe. Pois é, está rejeitando o conhecimento. Cuidado, você rejeita o nome verdadeiro do Criador, Yahuwah. Eu sou o que sou, eu sou o Eterno, você rejeita. Negócio de hebraico, negócio de nome original, isso não importa. Eu posso falar Deus, posso falar Jesus, posso falar Santa Maria, Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, São Bento, São aquilo, São aquilo. O que importa é a intenção do coração. Pro Criador não é isso só não. Pro Criador não é isso só não. Yahuhanan, João, capítulo 17, verso 3. E a salvação é esta, que te conheçam a ti só, como única divindade verdadeira, e ao Messias, Yahushua HaMashiach, a quem tu enviaste, que te conheçam. Salvação compreende conhecer a verdade e não fazer essa mistureba espalhafatosa de doutrinas confusas e errôneas, heréticas. As pessoas estão indo para o lago de fogo achando que são salvas. Você acha que esse cidadão vai ser salvo? Ele está dizendo aqui, ó, que o Criador
mandou ele falar isso? Na verdade ele falou que Deus mandou falar isso para ele, né? Ou seja, Deus não é nome, é um termo paganizado para caracterizar qualquer divindade. Não se refere ao Criador. Mas ele acha que é. Já não conhece o Pai. Já não conhece. Como é que você pode dizer uma coisa dessa, Ron? Eu já comprovei que biblicamente antes. Quando esse profeta falar em nome do Senhor, que é o que esse camarada fez, e tantos outros fizeram a mesma coisa, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Todas essas pseudo-profetadas de todas as pessoas que estão inventando data e tudo mais, e essas baboseiras que não tem na escritura, não são vindas do Criador. São oriundas da soberba desses falsos profetas. Não é para ter temor deles, eles estão aí apenas para cumprir as profecias bíblicas de Mateus capítulo 7, 2 Pedro 2, 2 TS 2, onde surgiriam muitos falsos profetas e enganariam muitos, Mateus capítulo 24 também, se possível até os eleitos escolhidos. Estão aí apenas para cumprir as profecias. Só que aconteceu. E aí? Aconteceu. Aconteceu o quê, pastor? Eu não vi. Meu irmão, Deus falou que era o mundo em geral. Entendeu? Nosso Brasil bateu o recorde de morte, gente. São Paulo vai ter que botar iluminação dentro dos cemitérios para enterrar a gente. Por amor de Deus. Tá lá. O recorde de acidente tá aí na internet. Pesquisa aí, meu irmão. Vocês têm um Google aí. Vai lá, mete a mão aí, pesquisa aí, vocês vão ver. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pastor Ezequias Silva, aquele que falou a respeito da profecia do dia 30 de março, onde o cavalo amarelo do Apocalipse, o anjo da morte, iria passar ceifando vidas, insiste em dizer que a sua profecia se cumpriu. Nós vamos assistir juntos o vídeo dele falando aqui, e eu fico me perguntando até quando esses líderes religiosos vão fazer as pessoas, vão fazer os seus seguidores de palhaços, vão utilizar o nome do Criador, as Escrituras, a Palavra de Deus, para fazer mais membros, cada vez mais membros cegos, tão quanto ou mais cegos ainda do que eles, acumular fortunas de dinheiro, riquezas materiais nessa terra, sem uma punição. Agora tem várias pessoas acreditando no que esse pastor está falando, e eu acho isso realmente tenebroso, pois estamos vivendo literalmente a grande apostasia. Em cima disso, eu quero passar para você um estudo em Apocalipse 18, que mostra qual será o final de todos esses líderes religiosos da Grande Babilônia. Vale a pena você assistir esse vídeo até o final. Sem muita enrolação, vamos assistir juntos agora Pastor Ezequias Silva insistindo que a sua profecia se cumpriu. Vamos colocar o nariz de palhaço aí, principalmente aquelas pessoas que estavam acreditando nisso tudo. Era muito óbvio que não iria acontecer, é muito óbvio que irá acontecer com todos esses pastores, mas a gente tem que assistir principalmente para as pessoas que estão ainda cegas dentro desse sistema religioso, estão lutando, buscando, têm sede de verdade e merecem encontrar essa verdade. Vamos ver aí. Tudo quanto é tipo de doença, tá batendo recorde hoje, tá passando na televisão direto, meu irmão. Direto tá passando na televisão, tá batendo recordes. Só não houve uma divulgação ainda, porque ainda não fechou ainda o dia ainda, mas na madrugada bateu o recorde, querido, do dia 30 é 30, bateu recordes. Então entenda uma coisa, aleluia. Deus falhou? Não. Aleluia, a mensagem veio. O único que falhou aqui, pastor, foi o Senhor. Infelizmente, nada disso o Senhor falou, todo esse medo que colocou nas pessoas, anjo da morte, cavaleiro amarelo do Apocalipse, pessoas e mais pessoas falecendo, perecendo ao redor do mundo, não aconteceu. E aí o que ele insiste é que houve recorde de mortes no Brasil. Em Israel, por exemplo, não teve nenhuma morte, 0 mortes. Mas no Brasil, infelizmente, por conta da política, por conta de muitas coisas que ocorrem aqui nesse país, como um dos mais afetados, um dos países que vai se ajoelhar diante de tudo isso, como eu já havia mostrado em vários outros vídeos meus, houve recordes de tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, ele se aproveita dessa situação para dizer que a sua profecia deu certo. É muita, mas muita cara de pau, não é mesmo? Vamos continuar mais um pouquinho aí. Então entenda. Agora se encucaram, bagunçaram, começaram a pegar no cavalo. Não, porque o cavalo só é lá para quando vir não sei o quê. Quero mandar até no cavalo da Bíblia, lá do Apocalipse. Mas quem disse a respeito do cavalo foi ele, veja aí. Porque eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e era muito rápido. Isso é o mundo inteiro, escute. Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas das internet, as pessoas passando mal, caindo dentro dos mercados.
Então agora ele começa a voltar atrás e contornar, tentar distorcer toda a história. Vamos continuar mais um pouquinho. Só Jesus. Aí se encucaram com a data. Não, porque a Bíblia não cita data, a Bíblia não cita data, aí viemos, deu com a palavra, lá na data de Nínive, lá na data de quando Deus mandou Abraão avisar lá logo, tudo aí veio. Deus veio, como disse. Aí, como diz, não tem jeito não, Vamos, como diz, bater, e se acontecer, nós não divulga para poder, como diz, passar vergonha. Só que aconteceu. E aí? Aconteceu. Aconteceu o quê, pastor? Eu não vi. Meu irmão, Deus falou que era o mundo em geral. Entendeu? Nosso Brasil bateu o recorde de morte, gente. São Paulo vai ter que botar iluminação dentro dos cemitérios para enterrar a gente. Por amor de Deus. Que não houve uma divulgação do povo de Deus. Houve uma contradição. Entendeu? Uma contradição. Deram mais ouvido a Satanás do que, como dizer, não vamos orar porque Deus deu vitória. Mas a televisão está mostrando. A televisão só não está dizendo. A profecia do pastor aconteceu. Mas está mostrando que o recorde de morte está lá. Está lá. O recorde de acidente está aí na internet. Pesquisa aí, meu irmão. Vocês têm um Google aí. Vai lá, mete a mão aí, pesquisa aí, vocês vão ver. Pesquisa aí na tua cidade se não teve o recorde, querido, de acidente de morte. Seria cômico se não fosse triste. Infelizmente, o vídeo desse pastor falando a respeito dessa profecia do dia 30, por isso que eu estou gravando novamente esse vídeo, pois foi um dos vídeos mais compartilhados no último final de semana, pra gente ver quantas pessoas nós temos no Brasil que acreditam nessas coisas. A maioria, mais de 90% da população brasileira é uma população religiosa, que acredita realmente no Criador e que aonde esses líderes acabam se aproveitando de tudo isso. Um cara desse aqui, se fosse na época de Moisés, ele seria apedrejado, não teria salvação, pois aquele, de acordo com Deuteronômio, no capítulo 18, que falar que o Senhor, que o Criador falou alguma coisa e isso não se cumprir, realmente seria ceifado. E por que Moisés fez isso naquela época, já puxando esse gancho aqui? Pois naquela época não havia promessa de salvação pelo próprio Cristo, não havia promessa de redenção, de vida eterna. Ali, ou as pessoas respeitavam com medo da própria morte, ou então não iriam respeitar. Então Moisés desceu daquele monte com as 2 tábuas da lei e mais 613 preceitos, olho por olho, dente por dente, preceitos que levariam à morte, levariam ao perecimento. E aí quando Cristo veio, ele disse, não será mais assim. A partir de agora as pessoas viverão pelo amor, viverão pela redenção, viverão buscando a vida eterna. Esses caras aqui, não só esse, mas como muitos outros, não acreditam no Criador, não acreditam na vida eterna. E é por isso que eu quero deixar com vocês agora um estudo de Apocalipse 18, que mostra como todos esses caras aos poucos vão caindo, como a grande Babilônia, não só desse aqui, mas de todos eles vão cair. E eu tenho certeza que esse estudo vai cada vez mais abrir os seus olhos e verdadeiramente, então assista com carinho, assista até o final, eu tenho certeza que isso pode fazer com que a sua mente se expanda cada vez mais. Coloque uma pulga aí atrás da sua orelha e faça com que você comece a buscar verdadeiramente o verdadeiro evangelho, livre, descontaminado de toda a podridão desses líderes religiosos que cada vez mais acabam mentindo, enganando, lutando pelos seus próprios interesses e sem amor ao próximo algum. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou ele fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia faz referência à grande confusão. Se você estuda, pelo menos conhece o meu canal há um bom tempo, você vai entender que esse sistema religioso, eu não estou citando nenhuma religião específica, protestante, evangélica, judaica, todas elas juntas são a grande confusão. Pois se você observar, a gente vê muita coisa truncada, a gente vê o dinheiro sendo a base de tudo isso. Então, essa grande confusão, esse sistema religioso está fazendo a figuração dessa grande Babilônia descrita aí pelo profeta João no livro de Apocalipse. E ele continua, ela se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra também fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Esses mercadores são os próprios líderes religiosos, que hoje estão milionários. Recentemente saiu aí que Valdemiro Santiago tinha 6 jatinhos, eles mesmos lutando por causa do dinheiro, vivendo debaixo do jugo do dinheiro. Não tem um que não escape, por menor que seja, aquele que está na esquina, ele está lutando para ser um desses grandes,
pois eles são exemplos para todos e todos fazem parte do mesmo sistema. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Os reis da terra fazem referência aos presidentes de cada nação, que eles sempre estiveram juntos com eles. Por mais aí que eles queiram dizer que não, nós vemos que até mesmo no Brasil a gente vê tudo isso misturado. É realmente uma grande confusão. Vamos continuar. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra em vocês as suas pragas. Ou seja, um anjo avisa para que as pessoas saiam desse sistema religioso. Hoje, diante de tudo isso que nós estamos vendo, as pessoas começam a praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Qual é o modelo correto de oração? É dentro de um templo religioso ou você fechando a porta do seu quarto, estando ali no seu íntimo junto ao Criador, para que outras pessoas não vejam, para que ninguém veja e que aquele que é o Criador, que vem em secreto, lhe recompense aí publicamente? Pois esses caras, nos dias de hoje, eles querem fazer essas orações para que os outros vejam e assim eles já tiveram o seu galardão. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode ver. Como está escrito ali em Mateus 23, no Sermão do Monte, onde Cristo nos ensina. Então, muitas das coisas as pessoas agora começam a viver. As reuniões que eram feitas aí com pessoas que elas nem conhecem, hoje são feitas dentro das suas próprias famílias. Essas pessoas se apegando cada vez mais com o Criador, diante de tudo isso que infelizmente nós estamos vivendo, mas pelo menos as pessoas começam a observar. E se serve de consolo aí, essa vida física que já está totalmente atribulada nos dias de hoje, ela não serve basicamente de nada para o Criador, a não ser para testar os nossos corações, pois a verdadeira vida é espiritual e futura, e não é essa. E esses problemas que nós temos aqui não teremos mais para frente. Assim continua o Apocalipse no capítulo 18. Porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a lidar como ela vos tem dado, e a retribua em dobro conforme as suas obras. No cálice em que elas vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Esse foi um dos textos principais há anos, há uns 5 ou 6 mais ou menos anos atrás, quando eu comecei a estudar todas essas coisas, que eu decidi montar esse canal para trazer essas mensagens para as pessoas e bater de frente com esse sistema religioso. Esse foi um dos versículos que me inspirou a lutar contra tudo isso, tentar abrir os olhos de algumas pessoas. Dá a grande Babilônia, dar ao próprio sistema religioso em dobro daquilo que ela lhe deu. E é por isso que eu luto tanto contra esses falsos líderes, para que as pessoas possam enxergar e cada vez mais sair de dentro dela, para que um dia a gente veja, eu espero que eu consiga ver aí a queda dessa grande Babilônia. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, e em outro momento lhe foi tormento e pranto, porque ela dizia em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. Ela não se coloca como viúva, pois ela está sentada debaixo do jugo do dinheiro, não pelo verdadeiro noivo, pois ela não é a noiva. A noiva, como eu já mostrei em vários vídeos, é a verdadeira igreja, aquela que não depende de dinheiro, e sim do amor, que está com Cristo por conta do amor ao próximo. E ela, a grande Babilônia, é colocada como a grande prostituta, pois ela não está ali por amor, e sim por dinheiro. Portanto, num dia virão as suas pragas, as suas pestes, as suas pandemias, como estamos vendo, morte, pranto e fome,
como já está sendo anunciado, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, estão dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, ai, ai daquele sistema religioso, ele era forte, pois uma hora veio o seu juízo, e sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, ou seja, ninguém mais compra as suas ideias. E é isso que estamos vendo com um pequeniníssimo exemplo de Valdemiro Santiago, onde as pessoas começam a ver que existe ali uma grande maldade por trás e que realmente o Criador não habita nessas palavras. Assim acontecerá com todos eles, pois nesse momento que estamos vendo isso, eles vergonhosamente foram fechados pela sua insignificância e pela sua insuficiência, pois eles não puderam fazer nada diante de tudo isso. Se o Criador realmente estivesse com eles, esse mundo não passaria por isso, eles mesmos estariam curando a todos. E vergonhosamente foram fechados por serem insuficientes. E muitos ficaram aí exaltados, como por exemplo o próprio Malafaia. A porta não vai fechar. E qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade. O próprio Edir Macedo tentou criar ali coisas, mas não conseguiu também. Essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E até mesmo em outros países vimos eles passando uma grande vergonha. Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee Man-hee se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos surgidos na igreja que ele comanda. No domingo, o governo anunciou uma denúncia acusando Lee de tentar impedir as investigações sobre novos fiéis contaminados. O religioso de 88 anos se negava a dizer os nomes dos frequentadores da seita. E esses mercadores, aqueles que comercializam a palavra de Cristo, eles lamentarão a queda da grande Babilônia, pois nela, como diz aí, existiam mercadorias de tudo quanto era tipo, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, ou seja, de tudo tinha, de gado, de ovelhas, cavalos, carros e o principal, até mesmo de corpos e almas dos homens, pois eles comercializavam tudo isso e acabavam entregando para o próprio Hassatan, tirando essas pessoas diante do caminho do Criador. E o fruto de desejo de toda a alma foi-se de ti, todas as coisas gostosas e excelentes se foram dela, e não mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, ai, ai de como eram aquelas denominações e aqueles falsos templos que estavam vestidas de linho fino, de púrpura e de vermelho, adornadas com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora foram assoladas todas as suas riquezas. Eu acho que daí já dá pra gente ter uma noção de onde eu quero chegar. Eu acho muito interessante, muito válido quando a gente olha para todas essas coisas. Eu gostaria de saber se você gosta quando a gente faz estudos assim e analisa algumas partes das Escrituras, pois eu acho que se apegar no Criador é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento. Eu acho que esse foi o intuito do que eu criei esse canal aqui, para trazer essas mensagens para vocês. Então, deixa aí sua opinião nos comentários, diga o que você achou de tudo isso, me ajude, compartilhe essa mensagem, ela é de graça para que muitas pessoas possam começar a entender aonde tudo isso quer chegar e que muitas dúvidas também sejam criadas, pois diante dessas dúvidas é assim que as pessoas começam a pesquisar, procurar e entender realmente qual é o verdadeiro significado de tudo isso. Bom, pessoal, hoje nós vamos ver aqui um negócio muito lamentável, mas é extremamente necessário você entender o que está acontecendo e adquirir conhecimento sobre isso. Então olha só. Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo eu quero estar mostrando para os irmãos que existe uma grande possibilidade do arrebatamento acontecer agora na Páscoa de 2021. A Páscoa de 2021, ela se inicia do dia 27 para o dia 28 de março.
Então, olha que interessante, ele está dizendo que há uma possibilidade do arrebatamento acontecer dia 27 ou 28 de março. Bom, isso já aconteceu, já passou esse vídeo e na verdade não aconteceu o arrebatamento. Já passou essa data. Então tudo passou e o arrebatamento não aconteceu. Interessante, né? Mas esses caras, eles insistem em querer estabelecer datas para o arrebatamento da igreja. E existe uma grande possibilidade do arrebatamento acontecer nessa Páscoa agora. Interessante, né, pessoal? Na Páscoa de 2021, dia 27 e 28 já passou, não aconteceu. E eu queria saber qual a base, da onde que ele tira o argumento da base bíblica para levantar essa possibilidade. Nós vamos ver isso depois. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque eu lancei um vídeo no ano de 2020 ou 2019, se não me engano. Bom, ele falando aí já nesse vídeo antigo dele, esse cara ele já tinha dito que o arrebatamento da igreja seria dia 8 de abril de 2020. Não aconteceu. Ele também falou que no dia 23 de setembro de 2017 iria acontecer o arrebatamento. Não aconteceu. Agora ele veio dizer essa. Também não aconteceu. Já sabe, né? Quando o profeta lança uma profetada e ela não se cumpre, não foi o Criador, não é o Senhor, não é o Pai que está falando através dele. Mas o negócio fica muito mais sério que isso, tá, pessoal? Esse vídeo aqui já é um pouco mais antigo, aí, ó, de 17 de fevereiro de 2021. Mas olha o que ele disse agora. Agora ele disse coisas muito mais terríveis, olha só. Se não acontecer nessa Páscoa agora, eu te dou a palavra que eu paro de pregar o Evangelho. Tá feito assim? Ok, eu paro de pregar. Eu paro de falar e paro de lançar vídeo no YouTube. Só que eu te garanto que vou... Opa! Então peraí, você tem que parar já de fazer vídeo no YouTube. Você tem que parar de pregar. Porque você falou e não aconteceu. O arrebatamento não aconteceu. Ninguém foi arrebatado, cara. Você vai cair do cavalo. Olha a soberba. Eu não sei para quem que ele está falando isso, né? São áudios aí aleatórios, não sei para quem, e você vai cair do cavalo, né? Como, o nível de soberba, né, pessoal? Como se ele fosse o todo espiritual, o dono da verdade, é lamentável. Espero que na tribulação você se arrependa e aceite Yahshua como único salvador e Yahweh como criador. Yahshua e Yahweh. Pergunta, aonde tem isso na escritura? Segundo, os nomes em hebraico são Yahweh e Yahshua? Não. Já fiz vídeo sobre isso, né? Não existe nem Yahweh na Bíblia, não existe Yahshua na Bíblia, não existe em nenhum codex original em hebraico, não existe esses nomes. São nomes adulterados, são nomes forjados, oriundos de más interpretações desses camaradas, dessa seita aí dos Yahweh não sei o que lá, que não existe em nenhum lugar isso. Não existe Yahweh em hebraico, não existe I-A-U em hebraico, nada. Então, é lamentável, né? Eles defendem muitas mentiras. Universo, porque você vai ter mais uma oportunidade de ver que o Eterno usa as pessoas até hoje para mostrar para as pessoas tudo que há de acontecer nessa terra. E tem mais os 2 últimos vídeos que vão cair meu aí agora, vai servir de testemunho para toda a igreja de Laodiceia que vai ficar na tribulação. Eles vão assistir esse vídeo e vão ficar impactados com o tamanho da revelação. Irmão, dia 27 para o dia 28 de março agora é a maior prova que vai ficar aí na terra para todos os que estão em Laodiceia. Então o maior testemunho vai ser esse. Porque se passar essa Páscoa agora e não acontecer nada, eu não vou lançar nenhum vídeo no YouTube mais pregando a palavra do Eterno e falando de acontecimento dessas coisas, porque não tem mais o que pregar. E Alcha falou, passa céus e terra, minha palavra não há de passar. Quando ele falou isso, ele estava falando do brotar da figueira. Ele está falando que a geração que vê esse Israel virar um país, essa era a última geração. Ele falou, pode marcar aí. Ele falou, pode marcar aí, passa céu e terra. Bom, vou encerrar por aqui este áudio porque é lamentável o que esses caras são capazes de fazer em nome de alguma divindade, né? Usando o evangelho, usando a palavra. Então assim, cara, não aconteceu, ninguém foi arrebatado. Você não pode mais, segundo a sua própria palavra. Se você tem honra na sua palavra, você não pode mais pregar mais nada. Lamentavelmente, os seguidores desse cara, que tem canais que defendem esse cara, vocês deveriam analisar muito bem o que vocês estão fazendo. Vocês deviam despertar para entender que essas supostas profetadas e esses ensinamentos errôneos desse cara estão completamente equivocados e são heréticos.
Parece que vocês foram cegados por Satanás e creem, seguem e defendem a mentira. Porque a verdade não está aqui. Agora, eu queria mostrar para vocês o porquê que o arrebatamento da igreja, vou até levantar aqui, não pode ser marcado data, não pode ser... deixa eu falar aqui. Não pode ser aí feito esses vídeos dizendo que pode ser a qualquer momento ou que é iminente, porque não é isso que a Escritura afirma. Então vocês estão perdendo um tempo preciosíssimo tentando achar a data do arrebatamento quando a Escritura já estabeleceu quando ele vai acontecer, sem dar datas, mas ela disse quando. E é isso que eu vou mostrar aqui para você agora. Preste muita atenção, é muito simples. Olha só, com apenas 2 únicos versículos da Escritura em seus contextos, você consegue saber quando de fato vai ocorrer o arrebatamento da igreja, sem estabelecer datas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, diz assim: acompanhe meu raciocínio. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, só que aqui na tradução grega, na versão grega, é os que ficarmos vivos, ou seja, até a vinda do Messias, tá? Até a vinda aqui no grego é parousia, ok? No verso 15 aqui, ó, parousia, você encontra a palavra parousian, que é vinda, que sempre significa chegada, presença visível, reaparecimento, é no aspecto físico, tá? Ou seja, não é... O 1 Tessalonicenses 4 não está falando de vinda secreta ou anterior à tribulação, e sim chegada visível no final da tribulação, como nós vamos ver daqui a pouco. Ó. Então, até a vinda do Messias, ou seja, todos os seres humanos que ficarem vivos até o final da tribulação, de modo algum, quando ele fala de modo algum, ele estabelece, em hipótese nenhuma, impossível, precederemos os que dormem, ou seja, nada vai acontecer com os vivos que ficarem até a vinda do Messias no final da tribulação, sem que aconteça algo com os que dormem. Como assim com os que dormem? Com os que já se foram, para o pós-vida, com a igreja que já se foi, ok? Que está aguardando a volta do Messias. Tá? Então, verso 16, tudo no contexto. Ó. Porquanto, ou seja, por causa de quê? Por qual razão? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta do Criador, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. E aqui você encontra outra palavra, a palavra anastesonte proton, que é ressuscitarão primeiro, ou seja, vai haver a ressurreição primeira, tá? Anastesonte, que é uma derivação de anástasis, que é a ressurreição em massa dos eleitos, dos predestinados. Vou voltar aqui. Então, o que acontece primeiro no verso 15? A vinda do Messias. Segundo ponto, acontece o quê? A ressurreição dos que já morreram no Messias. E só depois da ressurreição e depois da vinda do Messias, o que acontece? Depois, nós, os vivos, ou seja, os que ficarmos vivos até o final da tribulação, seremos arrebatados. Aqui no grego você vê então que o arrebatamento é só no final da tribulação e não antes. Olha só a palavra arpagasometa, que é seremos arrebatados. Ou seja, o arrebatamento da igreja, que é uma derivação de arpazo aqui, acontece quando depois da ressurreição, que é a primeira ressurreição, e depois da vinda. Logo, não existe arrebatamento sem a ressurreição. Isso é uma regra básica e imutável da palavra. Não há arrebatamento sem ressurreição dos que morreram no Messias. E os que morreram no Messias serão ressuscitados somente depois da vinda dele. E a vinda dele parousia só no final da tribulação. Não existe nenhuma vinda antes da tribulação na Escritura. Quem não compreende isso está interpretando errado a palavra. Então olha só. Por que eles estão perdendo tempo com esses negócios de data, arrebatamento pré-tribulacionista? Porque isso é uma heresia de Satanás que implantou no meio do povo. Então o arrebatamento ele só acontece depois de tudo isso. Isso é uma regra imutável. Então justamente com eles nas dúvidas, encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Messias. Ok?
Agora, o segundo ponto, que é o segundo texto que você tem que compreender. Compreendido isso, nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5. Olha só. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho do Messias, bem como por causa da palavra do Criador. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então aqui que eu vou perguntar para você. Aqui está a chave. Eles morreram quando? Durante a tribulação. Por quê? Porque não adoraram a besta, nem receberam a marca da besta. Então perderam a vida quando? Quando é que vem a besta? A besta vem quando? Durante a tribulação. Logo eles morreram na tribulação. Ou seja, nenhum desses aqui foi arrebatado na tribulação. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, aqui no original em grego, vou mostrar para você também a mesma coisa que estava escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, ó, no grego. Anastasis riprote. Ou seja, aqui ó, ressurreição, primeira ressurreição. Mesma palavra que tem lá, que nós lemos antes, em 1 TS 4, 15, 17, que são derivações, né? Anastasis riprote, no grego, e anastasonte prote. Anastasonte proton. Ou seja, essas duas palavras, essas duas expressões se referem à mesma coisa, a primeira ressurreição. Agora, eles vão ressuscitar na primeira ressurreição, correto? Os que morreram durante a grande tribulação vão ressuscitar quando? Na primeira ressurreição. Quando ocorre a primeira ressurreição para que então ocorra o arrebatamento? A primeira ressurreição só pode ocorrer depois da tribulação. Logo, não há arrebatamento nenhum antes da tribulação, porque não há ressurreição para depois ocorrer o arrebatamento, como nós vimos em 1 TS 4, 15 a 17. Então está vendo como é falha? Está vendo como é facilmente refutada essas heresias? Os caras não conseguem compreender a Escritura, então ficam falando um monte de heresia por aí. Está aqui, ó. Primeiro vem a vinda do Messias, depois vem a ordem, isso é ordem imutável, a ressurreição dos que já se foram com ele, ou seja, todas as pessoas que já morreram no Messias vão ser ressuscitadas depois da vinda dele, e depois dessa ressurreição que vai acontecer o arrebatamento, ó, depois seremos arrebatados. Quando é a primeira ressurreição? Aqui em cima, ó, quando? A primeira ressurreição, ela só pode acontecer quando? Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5. Olha só, eles se foram por causa do quê? Por causa do testemunho do Messias, palavra do Criador, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. Quando que acontece a marca da besta? Durante a tribulação. Quando que vem a besta? Durante a tribulação. Mas eles reviveram e reinaram com o Messias 1000 anos. Logo, quando que é essa ressurreição aqui, que eles viveram e reinaram? Olha só. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando é a primeira ressurreição? Quando a Escritura fala em primeira ressurreição, significa que não tem nenhuma ressurreição antes dessa, em massa dos eleitos. Logo, a primeira ressurreição acontece no final da tribulação, depois da volta do Messias, vinda, parousia, anastasonte prote. Ou seja, o arrebatamento da igreja só pode acontecer no final da tribulação e não antes. Você não encontra nenhuma parte da Escritura, o arrebatamento antes. E simplesmente depois. Como é que você vai refutar isso aqui? Como é que você vai refutar essa palavra aqui? Não tem como. Ou seja, tirem da cabeça, acordem, tirem da cabeça essa ideia de arrebatamento iminente pré-tribulacional. Todo mundo vai passar pela perseguição do anti-Messias. Todo mundo vai sofrer a perseguição do anti-Messias. Não adianta pensar em fugir antes da terra, não existe isso. E sim, se esquivar na terra. Isso sim, já fiz vídeo sobre isso. Sobre Lucas 21, 36. Então, fica aqui esse vídeo. Arrependam-se. Parem com essas profetadazinhas mequetrefes de hereges. E busquem verdadeiramente a verdade. Vocês estão cegos em doutrinas falsas. Falsas esperanças. Você devia se preparar para a grande tribulação. E parar com essa soberba inútil.
Deixa o like nesse vídeo, compartilha. Canal no YouTube, canal do Rômulo, se inscreva, verifique sua inscrição, sininho, clique aí em todas as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. Compartilha aí nas redes sociais, em grupos, Telegram, Rômulo Marasquim, me procure lá, Face e Insta, Rômulo Marasquim. E e-mail para contato marasquim@gmail.com. Grande abraço, fique na paz.